Muito boa tarde, pessoal, a todos vocês aí que sempre acompanham, né, o nosso programa Papo de Barzinho. Olha só, hein? Hoje um Papo de Barzinho super especial, nesse domingão, né, dia 11 de abril, Papo de Barzinho fazendo história, trazendo aqui para uma conversa uma pessoa aí que é conhecida no Brasil inteiro, né, que carrega uma mensagem, que tem uma mensagem aí já bem difundida, né? E hoje nós vamos estar ouvindo aí, né, o que ele tem para falar para você, para a gente aqui do Papo de Barzinho. Então, vocês, como já viram no anúncio, hoje vamos estar recebendo o Henri Cristo aqui no Papo de Barzinho. Bom, conforme a gente combinou com a Sinoê, que é assessora dele, de Relações Públicas, né, nós vamos iniciar agora, tem um procedimento que ele faz aí inicialmente, então gostaria de saudar, de cumprimentar a Sinoê, agradecer a ela desde já, né, e ao Henri Cristo também ter aceitado o convite aí para participar do nosso programa de hoje. Olá, boa tarde a todos. Conforme já foi falado, o Henri, antes de começar a responder as perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus, vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? Maravilha. O Henri vai falar, então. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Atentai, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Agora, venham as perguntas. Fiquem à vontade e podem começar a fazer as perguntas. Que tenham todos a minha paz. Primeiramente, Henri, muito obrigado, né, mais uma vez aí, pela generosidade, né, desde as primeiras tratativas aí, a gente foi super bem tratado aí pela equipe sua, né, e a gente fica muito contente, é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui no nosso programa. Bom, Henri, então, são mais de quase, me corrija se eu estiver enganado, né, Henri, mas já são quase 40 anos aí dessa verdadeira missão sua, né, 40 anos aí, que pelo menos eu estava dando uma olhada aí, que você já está fazendo esse trabalho aí, né, aqui no Brasil e no mundo, né? Mas eu gostaria de saber, Henri, assim, quando foi que você descobriu que você é o Filho do Homem, que você é Jesus Cristo? Faz uma pequena correção, fazem 50 anos que eu comecei a vida pública, aí no Paraná. É a primeira vez que eu falei numa emissora de rádio, dia 20 de março de 1969, Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no oeste paranaense. Depois disso, durante 10 anos, eu vivi como consultor metafísico. Vivi um bom tempo em Curitiba. Depois que o senhor me levou ao jejum, em 1979 já, então agora sim,
1979, desde o jejum já fazem, sim, então 40 anos que eu digo quem sou. Então, queria explicar isso, que eu tenho, quem quiser compreender melhor, pode ver no meu endereço eletrônico a minha história completa, onde eu respondi mais de 400 perguntas também. Tem toda a revelação lá, que é muito longa. Tudo é muito longo, por isso, podia dizer para eles o endereço eletrônico? Está disponível nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Perfeito. Então, tá. Daí, então, ali está todos os detalhes de como o senhor, o que aconteceu em Santiago do Chile quando jejuei. Eu cheguei em Santiago do Chile e eu não sabia da minha identidade. Eu obedecia uma poderosa voz desde os 8 anos de idade, que comandava-me, que eu não podia questionar. E essa voz poderosa que me levou à emissora lá do Oeste Paranaense falar a primeira vez, em 20 de março de 69, e depois disso passei por todas as emissoras de rádio e televisão aqui do Brasil, aí fui para a América Latina toda também. Aí quando cheguei na Inglaterra, atravessei para a França, falei em Madrid, falei na Praça do Rossio em Lisboa, e quando fui expulso da Inglaterra, habitei na França durante 7 meses, onde também passei por várias experiências, e que foi o primeiro país do mundo a anunciar num domingo de noite, Cristo est revenu sur la terre. E daí voltei ao Brasil em 81 e continuei. Então, esse é um resumex. Agora, se você quiser, alguém quiser saber mais detalhes, então está tudo, mas tudo na internet. Inclusive, tem um livro Despertador Explosivo, volume 1 e 2, mostra rapidinho, onde tem a história completa minha, e gratuitamente, hein? Gratuitamente para download, livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Então, qualquer um pode acessar, e eu te falo isso para economizar o tempo. Quero deixar claro que esses livros estão disponíveis gratuitamente. Não estou fazendo comercial, porque meu pai disse, meu Senhor e meu Deus, que como eu não sou comerciante da fé, não posso vender nada. E ele não é comerciante. Como eu não sou mendigo, não posso pedir esmola em nome dele para ninguém. E como não sou chantagista, também não posso fazer chantagem do dízimo como fazem os falsos profetas. Eu tenho que ser sincero, falar direto, se a verdade dói, doa. Mas é a verdade irrefutável. Que venham todos a minha paz. Agora pode perguntar. Eu acho curioso, Henri, fazendo assim uma análise, né, uma avaliação aí de toda essa tua caminhada. E uma coisa que chama bastante atenção, né, nesse teu trabalho, vamos colocar assim, é justamente isso, né? Não se tem notícia aí, até nos vídeos que você faz e tudo mais, você pedindo dinheiro, você pedindo doações. O que chama atenção é que você sempre está simplesmente passando essa mensagem, né? Como você fala, a tua missão. Mas eu gostaria de saber, Henri, como que a tua instituição sobrevive, né? São mais de 50 anos, então, você acabou me corrigindo aqui. Mas como... 40 que ela foi instituída, 50 que tem a vida pública. Tá? Legal. E, então, como que você faz, Henri, para você não cobra dízimo, né? Como as igrejas cobram, né? Como que você faz para sobreviver, enfim, e para manter, né, materialmente aí as atividades do teu instituto? Só um pequeno resumex, que a sede da SUST esteve sediada durante 24 anos aí em Curitiba, no Alto do Boqueirão. Daí então tiveram ocasião, em todos os sentidos, de me conhecer e ver que eu não mendigo, não cobro casamento nem nada. Inclusive, por quê? Porque eu disse há 2000 anos, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Então, que alguém vende sacramento, tá, comerciante da fé. Então, para quem não tem compromisso com a moral, com o pai, pode fazer. É um negócio que eu avisei há 2000 anos que eles viriam em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Orai e vigiai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Farão prodígios, enganarão muitos até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Agora, respondendo a tua pergunta,
como aqui a casa de Deus, como a SUS, é o reino de Deus formalizado na terra, inclusive foi formalizado aí em Curitiba, né, onde está bem escrito no cartório, tudo, está escrito no estatuto que não é uma igreja, meramente. É a instituição do reino de Deus na terra, conforme a promessa que fiz há 2000 anos. Está lá escrito no estatuto, muito bem. Então, como é o reino de Deus autêntico, então eu não posso, por ser o reino de Deus, não posso pedir esmola. Então, Deus não é mendigo. E não posso vender sacramentos, nem tampouco posso fazer chantar do dízimo como eles fazem. Então, como é autêntico o reino de Deus, então o reino de Deus viceja sob os auspícios da autenticidade, porque o reino de Deus é legítimo. Então, os filhos de Deus que me veem, agora mesmo pode ter alguns que me veem, então eles me veem, me ouvem, analisam, conscientizam-se da minha autenticidade, e daí eles dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, como eu avisei há 2000 anos. Eles integram a confraria dos beneméritos, que são pessoas, a maioria anônimos, que compreenderam a minha realidade e a minha missão. E assim que se faz, vai para 40 anos a SUS. Aqui nós não temos interesse econômico, lucro, nós temos plantação aqui, só que nós não podemos plantar aqui que a gente compra no mercado. Então nós vemos os meus discípulos, nenhum deles é remunerado, só para tu entender, todos trabalham por ideal, discípulos e discípulas. Essa discípula que falou contigo está mais de 30 anos comigo. Então, note bem a coisa, é tudo pessoas que estão dedicando suas vidas pelo ideal de servir a Deus. Então, espero que compreendam isso. Então, aí é assim. Outra coisa que agora eu estou constatando, que os mercantilistas da fé estão desesperados, porque não podem mais acochar o cabresto, porque não podem se juntar, né? E daí lá, passa a mão no dízimo do salário dos coitados, então eles estão desesperados. Estou vendo outra coisa já, respondendo a tua pergunta ainda mais, que eu há 2 anos não mandei ninguém ir para a igreja. Não mandei. Assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Portanto, não mandei ninguém na igreja. Isso foi coisa dos homens. Ambição. Foi o imperador Constantino que legitimou a igreja para poder, claro, em cima dela, usou ela como um braço político e, ao mesmo tempo, em cima dela, também amealhar lucros. Ele e os capachos dele. Agora, eu, em Cristo, obediente ao meu Pai, não cobro nada de ninguém, não vendo nada, porque eu sou o servo do Senhor. Então, a minha missão é justamente ensinar a verdade. Tem agora uma circular recentemente lançada, dia 3 de novembro do ano passado, que diz verdade irrefutável, onde está explicando tudo. A mentira de que eu fui para o céu de carne e osso, está lá explicado. Está explicado o que foi feito no meu corpo, está explicado por que José de Arimateia teve que dar uma sepultura anônima, uma segunda sepultura, porque a primeira estava sendo muito amaldiçoada, ou seja, babujada pelos que se passavam lá, diziam, ele disse que ia salvar todo mundo, e agora está aí, morreu. Ele me levou na sepultura anônima, Deus inspirou. Quem quiser ler a verdade irrefutável, disponível na página da internet, site Gêmeos. Fala mais rapidamente de novo, site Gêmeos. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Ali está tudo, quem quiser ver, ali também tem as 400 mais de 400 perguntas, fiquem à vontade. Se faltou alguma coisa na tua pergunta, pode reiterar de novo, pode fazer de novo, eu quero ser conclusivo nas minhas respostas. Fiquem à vontade. Não, perfeito, perfeito. Perfeito. Então, hoje, você que está nos acompanhando aí, recebemos Henri Cristo aqui no Papo de Barzinho. Bom, Henri, é interessante as coisas que você está falando aí, né? E você que está assistindo a gente, que vai assistir depois também, é algo para se pensar, né? Você vê que hoje existem realmente os mercenários da fé, né? Gente que, não vamos generalizar, né? Mas gente que lucra com a fé, né? E o que chama muita atenção aí do Henri é justamente isso. É um trabalho, você pode ter a tua opinião, você pode achar que ele realmente é, ou que ele não é Jesus, enfim, mas não dá para deixar de reconhecer que realmente é algo bem interessante isso, né? Um trabalho praticamente voluntário, vamos falar assim, né? Sem remuneração. Voluntário, sim. Todo mundo aqui é voluntário, né? Então é muito interessante isso aí, é bem curioso, isso me chamou a atenção. Henri, eu vejo, lendo um pouquinho
das tuas entrevistas, um pouquinho da tua história, eu sei que, claro, você acredita na reencarnação. Bom, pelo menos dentro do espiritismo, né, quando existe a reencarnação, as memórias aí das vidas passadas, elas são apagadas, né? Eu queria saber em relação a você. Você lembra perfeitamente de tudo que aconteceu, né, no momento lá da tua, né, da crucificação, o momento lá da traição de Judas? Eu pergunto isso porque aqui em Araucária eu tive a oportunidade de representar a história de Jesus 10 anos, né? Fiz inclusive o papel de Cristo aqui nas encenações de Araucária aqui, e espero que tenha feito a contento, né? ter representado a contento aí. Mas me despertou essa curiosidade. O que é retratado nos quadros, na história, né, é realmente fiel ao que aconteceu, Henri? Algumas coisas sim, e algumas são fantasias. Agora, quanto ao espiritismo, eu quero explicar reencarnação. Em primeiro lugar, que reencarnação é uma palavra moderna que explica coisa milenar. É uma palavra moderna. Já há 2000 anos falei da reencarnação, só que essa palavra não existia. Eu apenas disse que João Batista era o Elias. Me perguntaram, mas não está previsto que antes o Messias deveria de vir o Elias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram com ele o que fizeram. Então, quer dizer, naquela época, também outras coisas mais que eu falei sobre a reencarnação, naquela época, antes da crucificação. Agora, quanto à memória, e outra coisa, não quero deixar claro que reencarnação não é uma propriedade espírita. É uma coisa muito antiga. Só para ter uma ideia, para aqueles que não tiveram paciência para estudar história, nem biologia, enfim, não tiveram paciência, não puderam, quero deixar claro que há 400 anos antes da era cristã, Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia, porque ele defendeu até o fim a pré-existência da alma, que quer dizer reencarnação. Só que a palavra não existia. E no século VI, a Teodora, uma meretriz que casou com o imperador Justiniano, ela induziu ele na alcova a matar as 500 e poucas colegas de profissão que ela tinha antes de subir para o palácio, e daí depois começavam a gritar na porta do palácio, assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes, aludindo à lei do talião, uma vida por uma vida. Aí ela de novo usou o poder que ela tinha na alcova com o imperador para ele decretar o fim da pré-existência da alma na doutrina cristã. Olha só, quem quiser vai estudar história vai ver, está lá. Não precisa nem fazer muito esforço, basta procurar Justiniano no teu Google lá, reencarnação, que já vai estar lá, para quem quiser ver. Então, essa meretriz que se fez passar por imperatriz, conseguiu, né? Então, aí ela, por causa dela, 500 e poucas mulheres morreram para ela se escapar das informações que jogavam sobre a cabeça dela, ela teve a obrigação de fazer isso. Então, quero deixar bem claro que muito antes, mas muito desde os primórdios, agora quem é ignorante e faz questão de ser ignorante, tá? Continua patinando no labirinto de mentiras e fantasias. Por exemplo, os ignorantes pensam que o Darwin, que ele era um sonhador, um inventor, um mentiroso. Darwin era um emissário de Deus. Ele foi inspirado por Deus para explicar a chamada teoria da evolução, que não é teoria, sim inspiração divina. Mas ele não foi o primeiro. Anaximandro, 2.400 anos atrás, falou muito mais do que ele sobre a evolução. Então, claro que quem insiste em ficar nas trevas da ignorância, insiste em gravitar na fantasia de que Cristo foi de carne e osso para o céu, pronto, tudo acaba. Daí, aí não tem chance de abrir a mente para ver a verdade inexorável. Quero deixar isso bem claro. Outra coisa, entre as fantasias que colocaram na Bíblia, porque isso que eu sempre digo, eu só respondo pelo que eu falei no Evangelho.
Então tem coisas que colocaram lá tão absurdas e que os fanáticos creem. Exemplo. Então vem um tributador, um tributarista pedir imposto para o Pedro e para mim. Preste muita atenção. E daí eu pego e digo para o Pedro, isso é mentira, eu estou dizendo se fosse verdade. Então tá, Pedro, vai lá, joga o anzol no mar, primeiro peixe que tu pegar, abre a boca, tira dele o dinheiro para pagar o tributo teu e meu. Tem que ser muito infantil para crer numa coisa dessa e não ver que não veio de mim. Entende? Colocaram isso para ilustrar as fantasias, entre outras mais, que são inumeráveis. Andar fisicamente sobre as águas. Eu ando sempre sobre as águas, mas não fisicamente. Eu posso estar aqui e olhar lá para o mar, até na África, onde for, e ando sobre as águas quando eu mentalmente gostei daquele lado do mar. Agora, andar fisicamente sobre as águas foi uma mentira também que inventaram depois que eu parti. Então, assim, eu queria deixar bem claro, por isso que eu estou aqui com a missão de revelar a verdade. Tem a circular, que eu já citei ainda há pouco, Verdade Irrefutável, onde eu fiz um pacotinho por ordem do Altíssimo, onde tem tudo explicado para desmascarar essas mentiras que inventaram durante mais de 2000 anos. Mas eu não vou mais entrar em detalhes, porque está tudo lá, para quem quiser ver, então só vou responder outras perguntas. Mas eu queria deixar isso bem... A outra coisa, tu perguntaste se eu tinha memória da crucificação, antes do jejum, não. Mas depois do jejum, o Senhor me deu como num filme para ver o passado. Não tudo, mas tem memória fresca de quando Pilatos me perguntou: por que não te defendes? Não vês que posso te crucificar ou te libertar? Memória fresca que eu disse a ele: nenhum poder teria se não fosse dado alto. Porque eu sabia que era Deus que colocou, eu já tinha avisado antes que isso ia acontecer. Então não tinha como duvidar de que a outra coisa, a maior mentira que engolem até hoje, é que eu fui de carne e osso para o céu. Então só um pedacinho eu vou explicar o que aconteceu na hora da crucificação. Eu disse: Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Não o meu corpo, meu espírito. E porque eu sabia, como enviado do Pai, que o meu corpo tinha que voltar para minha mãe terra, como está em Gênesis 3, versículo 19. Então, eu não iria violar a lei do meu pai, nem poderia, ninguém pode de carne e osso para o céu, ninguém, para o infinito, não. Os astronautas vão até um trecho da viagem só, e ainda tem que beber até urina, tá? Então, ninguém vai para o céu de carne e osso, ninguém. É uma mentira das mais cretinas, mais imbecis que conseguiram inculcar na cabeça das crianças, e elas crescem com essa mentira obtida na catequese do embuste. Quando ficam adultas, elas pensam que isso é verdade. Né? Então são coisas assim que a ciência, hoje a ciência, bendita ciência, a verdadeira ciência, ela é a sabedoria. A ciência hoje prova que eu não fui para o céu de carne e osso, porque lá em cima a temperatura com fina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Para quem não sabe, 273 graus Celsius negativos equivale a 10 vezes o gelo de um congelador. Tá? Então, quem é que vai... Além de outra coisa, para aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço como desodorante, se eu tivesse ido para cima de carne e osso, eu teria ido nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, como vós podeis ver na Bíblia. Eu ainda quero dizer mais, que a Bíblia, para mim, sempre é, por isso que tem algumas inverdades lá dentro, como eu já falei, um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, com a inspiração do Pai, que alguém pode entender o significado da Bíblia, que é sagrada sim, porque ela carrega em seu bojo maior índice de itens da lei divina. Mas tem fantasias também lá, inclusive tem erro de tradução. Deus jamais se arrepende, porque ele é perfeito, e diz lá na Bíblia que ele se arrependeu de criar o homem e do dilúvio. Então aí estão as provas, N outras, que se tu vais seguir a Bíblia rigorosamente como fazem os evangélicos que carregam debaixo do braço, hoje em dia uma Bíblia eletrônica, mas carregam. Se tu for seguir ele, como eles,
tu vai sair aí matando pessoas, mulheres e crianças, que lá está escrito que Josué matou mulheres e crianças, tu vai sair por aí tentando fecundar tua filha, praticar incesto, que lá está escrito que Ló praticou incesto. Então, por isso que tem que pedir ao pai, ainda de preferência, no quarto, com a porta fechada, pedir a ele para que ele te abençoe, te inspire, te ilumine, e tu consigas saber a verdade irrefutável. Fique à vontade, tá, meu filhinho? Olha adiante. Maravilha. Interessante, né, óbvio que quem já conhece um pouco da tua história aí, né, a tua caminhada, já constatou, né, que você já concedeu entrevista aí para todos os maiores comunicadores aí do país. Agora, tem algumas entrevistas que se tornaram épicas, né? Eu lembro muito bem aqui no Paraná mesmo, né? Quando você teve... Eu era criança ainda na época, mas eu assisti. Lembro daquela conversa, daquele debate que pegou fogo lá no programa do Ricardo Chaves, aqui do Paraná, entre você e o Padre Quevedo. Foram alguns embates, teve no programa do Ratinho também, foi tenso, né? Foi um momento ali tenso, né? Entre você e o Padre Quevedo, né? Mas em mais de uma... Tomás Torquemada. Eu disse lá em Curitiba, e disse em São Paulo, todo mundo vê, que ele era a reencarnação de Tomás Torquemada. Outro sim nasceu em Madrid, igual a Tomás Torquemada. Se você procurar alguma imagem do Tomás e ver a cara dele, vê que é a mesma coisa. Não é porque morreu que eu vou dizer que ele era o Tomás Torquemada, como eu falei publicamente. Eu até encomendei a alma dele depois, porque ele fez uma coisa só que eu reconheço de valor aqui, mas podia passar batido, mas fez. Que ele reconheceu a legitimidade do sudário. Mas isso aí é a única coisa, a única verdade que eu vi ele falar. O restante tudo é sempre... Ele era um ilusionista, ele confessou publicamente que ele não era parapsicólogo, fiz ele confessar em São Paulo para todo o Brasil, que ele disse que não era parapsicólogo, não podia ser, porque é muito caro fazer ser associado. E dizia que tinha $10 mil para me dar se eu quebrasse o dedo dele, ó. Então é meio contraditório, mas de qualquer maneira que o senhor conceda ali a paz. Para mim, ele foi útil, sim. Porque cada vez que eu aparecia em um lugar, ele estava lá, como uma espécie de figurante do meu encontro com o povo brasileiro. Eu tinha que comparecer, meu pai disse, até em programas de humor, porque ele disse que eu tinha que aparecer para a humanidade. Porque também tinha que se cumprir o que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes do dia do Filho do Homem, convém que ele padeça muito e seja rejeitado por sua geração. Está lá, Lucas 17, versículo 25 a 35, e assim como está lá escrito, que como nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se núpcias, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu tudo. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Está lá escrito, para quem quiser ver, que tenham toda a minha paz. Se eu não fiz completa a resposta, pode continuar. Maravilha. Só para concluir um pouco a pergunta, então, nesse episódio que ele pedia para que você dobrasse ou quebrasse o dedo dele, né? Até foi engraçado o momento lá, porque você falou, olha, eu sei onde você coloca esse dedo aí, né? Deu uma pegada lá bem interessante, né? Naquele dia lá, mas pegou fogo, né? A gente viu que foi um debate bem acalorado. Mas, sim, aproveitando isso, eu gostaria de perguntar para você. Uma das coisas, obviamente, que foi a marca registrada, né, na história de Jesus, foram os milagres, né? Ressuscitou mortos, curou leprosos, deu a visão para cegos, enfim. Me diz uma coisa, Henri, hoje você tem esses mesmos poderes de fazer esses milagres, né? Como que está essa questão aí, né? Você ainda faz os milagres que você fazia naquela época, ou hoje não? Como que é isso aí? Quero responder, né? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que há 2000 anos nunca fiz milagre. O meu pai que faz as obras, bom mestre me disseram, eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras. E nesta encarnação, a mesma coisa. Como é que eu sobreviveria na França, quando expus da Inglaterra, se nas praças públicas, como podeis ver aí na internet, nesse endereço que eu te falei, onde tem os jornais da época, na França, paralíticos chegavam e saíam da cadeira de roda e andar, mas não era eu. Na Praça Tiradentes, em Curitiba, não sei se tu és aí de Curitiba, porque você está no Paraná. Então, na Praça Tiradentes, tem uma vez chegou uma mulher paralítica,
E tinha acabado de sair a TV, naquela época, Rede OM, quando ela chegou. E ela chegou de cadeira, saiu andando, todo mundo viu. Inclusive, teve um jornalista de Curitiba que viu, que estava lá junto, o Candinho, mas ele estava sem arma para filmar o que aconteceu, foi pego de surpresa. Ele, aliás, por coincidência, nativo de Francisco Beltrão. Então, daí, o Candinho, que foi repórter da TV Iguaçu, etc. Então, daí, naqueles tempos, né, que eu caminhei sobre o Brasil todo, na televisão, só para ter, infelizmente, o ser humano está muito desinformado aqui no Brasil. Na televisão, trouxeram ao vivo, na TV Guajará, um paralítico, e ele andou ao vivo no Rio de Janeiro, no programa do Wilton Franco. Enquanto eu passei uma tarde toda lá, o programa era ao vivo, o povo na TV, e eles buscaram um paralítico na Associação Paraplégica para tentar me desmascarar, mas como não tenho máscara. Aí, quando botaram o paralítico diante de mim, antes fizeram ele ser interrogado por ortopedistas, que estava uma mesa de cientistas, ortopedista, psiquiatra, psicólogo, tinha uma turma lá que julgaram ele antes. Aí perguntaram, inclusive, antes de vir para a minha presença, se eu tive que tolerar tudo isso. Sim, porque eu estou lá como se eu fosse julgado, e não sou julgado. Eu não sou aqui para ser julgado. Mas daí, finalmente, aí os cientistas disseram que não. Quando o Wilton Franco perguntou, escuta, é capaz ele ir e fazer esse paralítico andar? Não. Daí, quando o paralítico veio, tinha uns 50 anos, lembro dele como se fosse agora, bigode, um homem de 50 anos, botaram a cadeira na minha frente, eu perguntei para ele assim, tu crês que eu sou Cristo? Até hoje eu não tenho resposta certa se ele respondeu por medo, mas respondeu, creio, Senhor. Então levanta, anda. Ele saiu correndo pelo corredor, ali pelo pátio, dentro do estúdio, e o psiquiatra foi o primeiro a se levantar da cadeira. É com a loucura que ele fez o paralítico andar. Veja se isso é coisa, vê se há 2 mil anos tinha gente para falar essas coisas. Então, aqui no Brasil foi assim, eu percorri vários países, em vários países aconteceu coisas parecidas, em El Salvador, enfim, na América Central. Então, mas eu não estou aqui eu não carrego a tiracolo, como os falsos profetas. Alguém para dizer, olha, conte a bênção, irmão. Não, porque a minha autenticidade fala por mim. Minha legitimidade, olha bem, 40 anos que eu digo quem sou, né? Então eu não dependo disso. O que é. Quando alguém é autêntico. Outra coisa importante saber, já que é de Curitiba que estão falando. Eu passei por um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal aí em Curitiba. É que meu pai inspirou os desembargadores a reconhecer oficialmente meu nome como Henri Cristo, tá? Nos documentos. Aí é em Curitiba. Entende? Então, daí são tudo coisas assim. Para mim, eu vim para o Brasil, eu vivi no Brasil como apátrida durante muitos anos, porque eu fui oficialmente declarado apátrida na França e vim para cá com um certificado que valia 24 horas, mas que estava no nome escrito, Henri. Então, daí é uma história muito comprida. Quem quiser conhecer minha história completa, inclusive minha história jurídica, está disponível um livro um outro livro, além do Despertador, intitulado O Tempo, gratuitamente para ver lá. Dr. Reinaldo Araújo, que foi o delegado que me interrogava, muito educado, e o juiz, Dr. Almada, que Deus o tenha, agora já viajou com a bênção do Altíssimo. Enfim, tudo certinho, tudo dentro da lei. Eu sou o único que nunca... Aquelas pessoas que se dizem Cristo, tem um que está preso lá na Sibéria. Eles não aguentam o interrogatório. Eu fui interrogado por autoridades policiais de toda a América Latina e da Europa, inclusive em Mônaco, em Monte Carlo, Mônaco. O delegado de polícia me interceptou na rua, me levou lá para a chefatura de polícia, para o comissariato, lá que se chama, me interrogou, depois disse, mas então, se é possível, então se é Cristo, bendir meus auxiliares. Me levou para dar uma bênção para os auxiliares dele, e levou respeitosamente até o Hotel França, onde estava hospedado. Dali para frente já não tinha mais o que fazer em Mônaco. E assim fui, em todos os lugares onde eu estive, fui interrogado. Longamente, só em Paris eu fui detido 3 vezes assim que cheguei lá, e interrogado 3 vezes, e é a mesma cidade que depois declarou no domingo de noite na antena do programa de maior audiência, Cristo é revenu sur la terre.
Pronto, tenho de... Ah, outra coisa, me levaram, eu falei na Grande École Polytechnique de Paris como convidado. Enfim, daí todos que viam me olhavam como uma piada, como uma fantasia, depois mudavam de comportamento. Inclusive, pediam uma bênção, etc. Eu fui detido lá em Roraima, em Boa Vista. Boa Vista ou Bela Vista? Boa Vista. Pela Polícia Federal, longo interrogatório numa pequena sala. No final, eles disseram assim para mim: então, sendo assim, eu também quero participar da tua missão. E colocou dinheiro na minha sacola. Eu tive em contato com polícia, inclusive, hoje em dia, eu gosto muito de encontrar com polícias, porque eu sei que são treinados, eles sabem distinguir quando alguém está mentindo. Em geral, os que são competentíssimos, que são treinados para isso, eles sabem sim distinguir quando alguém está mentindo. Então, isso para mim valeu muito, né? Muito mesmo, que eu tenho todos a minha paz. Essa história do Henri Cristo que você acompanha aqui no Papo de Barzinho, são 5 décadas, gente, 5 décadas aí, né, sustentando essa história, né, então é algo aí para se pensar, né, você faça as suas conclusões, aí você que nos assiste, né. Mas, Henri, então assim, uma das coisas que é notório também, de conhecimento geral, né, é que na própria Bíblia, né, diz lá que quando Cristo retornar, já é o sinal de que estamos aí no fim dos tempos, né? Então é o seguinte, nós já passamos aí, eu mesmo já passei por 7 fins do mundo aí, né? Já agora, recentemente, dia 30 de março, era para ter um fim do mundo, foi cancelado agora também, pelo jeito aí, não teve. Enfim, nós estamos caminhando aí para o fim do mundo, né? Como que é essa história aí? Tem algum prazo aí para a gente continuar ainda vivendo ou já estamos meio caminhando para o fim da humanidade? Esses 7 fins do mundo que vocês participaram, que você acabou de citar, foram todos ditos por falsos profetas, alguns até usando meu nome antigo obsoleto. Todos enganaram. Eu fiquei sabendo até de um médico que respaldou aquela época de 2012, que ia haver, em 2012 ia haver, e depois ele até foi excluído do time de medicina. Então, acontece que há 2000 anos... Caiu um bagulho aqui. Acontece que há 2000 anos, quando me perguntaram quando seria o fim, eu disse, e vale para sempre o que eu falei: o dia e a hora nem os anjos do céu não sabem, nem o Filho do Homem, sou o Pai. Portanto, agora eu continuo dizendo a mesma coisa. Agora os sinais são evidentes, que meus discípulos me perguntaram há 2000 anos quais seriam os sinais da minha volta. Aí eu disse o que repito de novo. Quando virdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, então vereis o sinal do Filho do Homem, que é o anúncio do fim. Agora, não é o fim dos tempos, é o fim deste mundo caótico, por ocasião da eclosão nuclear inevitável. Qualquer ser pensante que raciocina com mais de 7 neurônios pode perceber que os sinais estão mais saltando aos olhos do que nunca. Pode perceber que não são 8 bilhões de habitantes na Terra, sim 8 bilhões, quase 9, 8 bilhões e meio para cima. E que não tem só 1 bilhão de famintos, tem mais de 1 bilhão e meio de famintos. Que não tem só 1 bilhão e meio, 1 bilhão bebendo água suja, tem muito mais. Então está tudo chegando numa situação que é impossível de continuar. Então, é inevitável a eclosão nuclear. Então, agora é claro que vão tendo sempre alguma forma de protelar, porque não é a hora. Agora, eu ensino os meus, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que não tem luz no final do túnel. Quem quiser a proteção do Pai, olha para o teto, para o infinito, onde ele reina absoluto. Lá tu pede para o Pai, no quarto, com a porta fechada, ele vê, ouve e te inspira. Aí tu não tens nem medo do fim do mundo. Não tens medo de nada quando tu tiver a conexão, a simbiose com o Pai. Não estou mandando vir aqui, não. É para o Pai. Lá no teu quarto, tu santifica a tua casa. No teu quarto, fecha a porta e olha lá. Tu vai sentir durante 3 dias, no mínimo, a energia dele te protegendo, te iluminando. E tu não és tolo, tu reza de novo daí. De preferência 1 vez por dia, o ideal é 3. Então, muito bem. Então, quer dizer que um fim do mundo é inevitável, esse mundo caótico.
É que quem vive numa zoninha de conforto e não vê nada, pode delirar. Agora, meu pai me fez estudar sociologia com cobaias vivas. Eu dormi nas prisões, eu dormi, não porque era obrigado, mas ele me mandou dormir na favela de Salvador e também do Rio de Janeiro, para compreender melhor como é que funciona as coisas. Eu vim de um berço, fui criado num ambiente bem simples. Na minha infância, para aqueles que ignoram meu passado, eu fui mascate, padeiro, verdureiro, entregador de alimento, cobrador no homem, lá em Blumenau. E de lá eu saí com 13 anos, obediente à voz poderosa que sempre me comandou, aí fui conhecer como é que são as esquinas sociais do mundo. Bom, isso quem quiser conhecer mais que vai ver minha história. Não tenham preguiça, estudar história é muito importante. Não só minha história, mas é importante estudar a história da humanidade, estudar biologia, antropologia, para aqueles que têm tempo, né? E compreender o todo. E compreender que, como dizem os fanáticos, que Deus criou o mundo em 6 dias, que então a história de Darwin, de Anaximandro não vale. Porque são ignorantes. Os ignorantes pensam que Darwin colide com a Bíblia. Não. A Bíblia está perfeitinha em Gênesis. Deus criou o mundo sim, mas 6 dias na Bíblia pode ser 6.000 anos. Aí é que está o problema deles, que não entendem que Deus estabeleceu os dias da semana para no 7º dia o homem descansar, porque ele sabia que se não tivesse um dia para o descanso, que era o dia dele, então os ambiciosos iam fazer os habitantes da Terra trabalhar direto, sem direito de descanso. É toda uma história comprida, que se alguém for estudar a Bíblia com a anuência do Altíssimo, vai entender ela e vai ver que é um livro maravilhoso, sim, mas aí tem que remover as fantasias, como aquela de que Cristo mandou abrir a boca de um peixe e tirou dinheiro para pagar imposto. Eu cito ela como um exemplo emblemático, né, das mentiras que enfiaram ali depois que eu parti, porque a Bíblia, o Evangelho foi escrito bem depois que eu parti. Daí é claro que a tentação era muito grande, como eu não estava mais de carne e osso aqui na Terra, e botar umas fantasias ali. Inclusive, para aqueles que dizem que eu fui de carne e osso para o céu, eu ainda vou dizer mais uma coisa, para quem quiser entender. Que eu não apareci de carne e osso depois da crucificação, não apareci, e vou provar isso. Quem quiser ver a Bíblia, vai lá ver. A caminho de Emaús, 2 discípulos conversavam entre si, quando apareceu um forasteiro. E começaram a conversar com o forasteiro sobre o acontecido. E quando chegou no final da tarde, quando eles viram que o forasteiro ia para frente, insistiram que ele viesse cear com eles. E eles viam, preste bem atenção, que eles não viam quem eu era. Não viam que eu estava ali, porque eu não estava ali. Eu apareci ali na hora de partir o pão. Eu estava, saía e entrava. E na hora de partir o pão, é que eles viram que era eu. Pode ler na Bíblia. E daí, se fosse eu de carne e osso, com marcas de prego da cruz, com sangue ou com feridas, eles não teriam visto que era eu. Aí está a prova que eu incorporei no forasteiro, usei o forasteiro para mostrar que eu estava vivo, só que não de carne e osso. Aí também está lá na Bíblia escrito que depois eu desapareci, depois de partir o pão. Só não explicaram que o corpo ficou lá, que desapareci eu que vos falo, que sou espírito. Eu saí do corpo dele e fui para a vontade do Pai. E assim tudo. Lá na hora que descobriram, que pensaram que eu era um jardineiro, um hortelão, por quê? Se eu teria que ter as marcas de prego, as cicatrizes, como é que não enxergavam? Não era eu. Meu corpo havia sido colocado numa sepultura anônima, bendito José de Arimateia, que trouxe os correligionários dele naquela noite. Se tu olhar melhor naquela circular, verdade irrefutável, até lá está explicado que os soldados foram tirar uma soneca. Tá? Pode ir lá olhar. E eles fizeram o translado do meu corpo. Quem quiser entender agora, quem insistir em continuar neurastênico, descer a ladeira da esquizofrenia e ficar o resto da vida delirando, pode. Agora, quem quiser a verdade irrefutável, vai analisar bem a Bíblia, vai analisar o que eu estou falando e vai ver que tudo tem sentido. Que aí está a verdade irrefutável. Fique à vontade. Perfeito, perfeito. Esclarecimentos aí históricos, né, por ele, Henri Cristo,
para você aí que nos assiste no Papo de Barzinho. Quero mandar um abraço aí especial lá para o Natan do estacionamento, também MN ali pertinho da prefeitura, para as pessoas que nos assistem, aí para o meu pai, para o Ronaldo, para o Silvio, para a Tânia lá na praia em Guaratuba, aqui no Paraná. Bom, Henri, então assim, sobre você recaem várias curiosidades, né? Então, queria saber assim, como que é o dia a dia, né, seu aí, a sua rotina, se tem algum momento aí que você tira a túnica, dá uma relaxada, se o senhor aí também, né, de repente faz um churrasquinho, toma uma cervejinha, enfim, qual que é a rotina, o dia a dia aí seu aí, aí em Brasília? Primeiro que desde 1976 recebi ordem de não comer carne, então sou vegetariano, né? Eu e a minha turma aqui, né? E de preferência com nutrientes cru, né? Quero até recomendar àqueles que querem se prevenir contra essa pestilência aí, que se comerem alho cru e não cozido, que cozido ele perde o valor. Alho cru esmagado, cebola crua, tudo cru, tem uma resistência suplementar contra qualquer porcaria, qualquer pestilência. Só que tem que aprender a comer alho cru, né? Esmagar ele bem, botar um temperinho lá, vinagre de maçã e um pouquinho de shoyu, né? E para dentro do corpo, né? Então, esse de manhã cedo é uma coisa boa para se prevenir. O alho, além de ser antibiótico natural, ele dá uma resistência. Quem estuda a história sabe que os soldados romanos, quando iam para cá, eles levavam com alho como arma, né? Que é para ter força, disposição, né? Então, recomendo que quem pode, esmague uns 3 dentes de alho cru e olha que vai ter uma disposição, uma saúde, né? Bom, então, o que é a curiosidade? Não, meu dia a dia. Então, meu dia a dia, agora eu estou aqui falando contigo, né? No domingo que vem, se o pai não mandar o contrário, eu vou fazer outra aparição. Todo sábado, às 11 horas da manhã, me apresento ao vivo no programa Henriquez.tv, né? Isso, por enquanto, é assim, já faz 10 anos. E eu, obviamente, eu caminho no mínimo 5 quilômetros por dia, né? Aqui dentro do Reino de Deus, e obviamente que eu cuido da minha saúde em todos os ângulos possíveis. Faço halteres, faço, enfim, tudo, abdominal, cuidar da saúde. Meu pai disse, meu pai, meu Senhor e meu Deus, que meu único patrimônio é o corpo que eu estou usando para falar contigo. Meu único patrimônio, eu não posso ter bens materiais, nunca vou poder ter. Então eu tenho que cuidar bem dele, para poder ter saúde e cumprir a missão. Porque está previsto na Bíblia, em Apocalipse, que quando chegar o dia do Senhor, estarei com o cabelo branco da cor da neve. E meu cabelo não está ainda da cor da neve. E que todo olho me verá, branco da cor da neve, está em Apocalipse 1, versículo 14, e que todo olho me verá no versículo 1, versículo 7. E também está lá previsto que eu viria com um nome novo. Apocalipse 3, versículo 12, que o nome novo está lá escrito, que os inimigos da verdade detestam. Que meu pai, e meu nome novo é Henri, que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Henri. Que é por causa deste nome que eu passei por um processo de falsidade ideológica em Curitiba durante 10 anos, até que as autoridades, inspiradas pelo Senhor, os desembargadores, compreenderam que eu tenho direito, sim, de usar o nome que paguei com meu sangue na cruz. E o meu processo foi até Porto Alegre, durante 10 anos. Aí depois eles compreenderam, né? E aí, desde então, me deram passaporte, documentos todos com o meu nome escrito, Henri Cristo. Que tem, daqui a pouco, eu vou pedir ao pai uma bênção, e antes de, ainda vou responder, antes disso, minha discípula precisava passar uma mensagem, né, sobre justamente o endereço. Já foi falar. Já foi falar? Então tá. Então eu vou responder mais uma pergunta, vai, pode falar. Tá, então, Henri, para a gente finalizar aí, né, a nossa conversa, nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos da humanidade, né? Humanidade que já teve lá a peste negra, a gripe espanhola lá de 18 a 20, e agora nós estamos há mais de um ano aí com a pandemia, né? Que tem aí tirado vidas de muitas pessoas, né? E tem causado muito medo, muita apreensão, né? E eu queria, então, ouvir a sua palavra, né, sobre a pandemia, o que você pensa, qual é o objetivo dessa pandemia, porque, na verdade, muita gente falou, olha, a pandemia veio para transformar as pessoas, veio para trazer
né, harmonia, trazer entendimento, e a gente não está vendo nada disso, né? Está vendo só polarização política, político se aproveitando do vírus de um lado, político se aproveitando do vírus de outro, e no meio de tudo isso está a população, né? Apreensiva, com medo. Tá bom, né? Já entendi. Posso responder? Pode voltar. Estou falando, já sei, todo mundo já viu, né? E é verdade, né? Só que eu quero responder, antes que eu me esqueça, né? Que muito mais letal, muito mais perigoso do que este vírus, muito mais perigoso, terrível, é o medo dele. E muito mais perigoso do que ele também, e até mais cruel, é a fome causada por ele. Entende? O medo dele é perigoso porque tu tendo medo dele. Eu não estou dizendo que você tem que andar sem máscara na rua, não estou dizendo que tu tem que te juntar com os que estão pesteados. Não. Eu estou dizendo que tu não pode ter medo. Vou explicar por que não pode, que é perigoso ter medo. Muito perigoso. A maioria dos que estão morrendo de medo. Primeiro, que tu está com medo dele, que tu vê a mídia funerária mostrar coleções de caixões de defunto, coleções de ataúde, de buracos esperando por ti, começa a te mostrar para ti que os defuntos estão sendo devolvidos no cemitério. Isso aí tudo, quando tu sente os sintomas, tu diz, ai meu Deus, é para lá que eu também vou. Esse é o perigo. Tu tem que olhar para cima e pedir ao Pai sempre. Quando não pode te faltar ar, não pode pedir ao Pai, peça em pensamento, olhe para ele. E aí aquele fiozinho de vida que tu precisas, que persista para tu continuar vivo, tu vai conseguir preservar. Agora, se tu tiver com medo de pensar que tu estás indo também para uma saúde, aí tu bloqueia com a tua mente aquele fiozinho de vida que ainda restava, e daí tu vai sim, primeiro chama a ambulância, depois vai para o ataúde. Então, é melhor confiar no Senhor plenamente, que mesmo que tu tens que ir lá para o purgatório, chamado hospital, se tu tiver confiança no Senhor, é Ele que vai designar o profissional da saúde que vai cuidar de ti, que daí então tu estás, porque os profissionais da saúde já estão também tudo cansados, saturados de tanto lidar com isso. Se o Senhor não inspira eles podem até falhar também. Então, tu pedindo ao Pai sempre, e que primeiro Ele pode te proteger para tu não cair nessa armadilha. Mas se por acaso um parente teu, alguém chega na tua casa e então tu pelo menos tem certeza que quem vai usar as mãos e a boca dos profissionais da saúde quando tu estiver lá será Ele. Ele vai inspirar. Muito bem, agora depois disso, só quem é cego que não vê, que ela vai matar muito mais gente de fome a longo prazo, mas vai, porque a racionalidade escafedeu. As pessoas que têm poder decisório estão sem saber o que fazer, porque em vez de pedir para o Pai, eles pedem para os santos que não existem, pedem para o falso profeta, e daí, então, eles vão acabar não conseguindo cumprir uma missão sublime, uma missão divina de governar, sejam eles regionais. Eu estou falando do mundo inteiro, não é só aqui, não. Eu vejo a irracionalidade na França, que onde eu vivi 7 meses, eu vejo a irracionalidade no mundo inteiro. A loucura. E outra coisa, o superfaturamento das coisas concernente. Para enfiar uma pessoa dentro de um tubo sinistro, letal, estão cobrando uma fortuna, e etc, etc. Eu estou falando do valor do tubo que estão vendendo, etc. É uma coisa assim bem doida. Fiquei sabendo de Santa Catarina que um governante lá pagou adiantado não sei quantos tubos, depois não veio, enfim, está até afastado. Então, essa é uma coisa absurda que está acontecendo. Por quê? Porque o ser humano, ele deixou para trás Deus. Eu vejo líderes falando em Deus, mas nem olham para cima. Falam em Deus mecanicamente. Só para conquistar os que creem em Deus. E Deus não é meramente uma questão de crer, é de sentir, tomar consciência que Ele é o Senhor da vida, sim, que Ele é o Senhor do universo, que para Ele tudo é possível, sim, mas desde que tu não desprezes Ele, desde que buscas Ele. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção. Antes disso, ainda vou passar uma mensagem para os que sofrem. Mas enquanto preciso que ela fale os detalhes lá, eu vou me despedir e dar a benção, tá? Ok, obrigado, Henrique.
Estamos à disposição. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem henricristo.tv. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Que a paz seja com todos. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incertitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá.
voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pelas hosts. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais. Porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos, até sempre, até sábado, até sempre. Muito obrigado, Henri Cristo, participante aqui hoje desse programa Papo de Barzinho, super especial, histórico, épico, e fica aí para você, né, tirar as suas conclusões, né? Mas é interessante, em 50 anos você vê a convicção com a qual ele defende essa ideia, né, de que ele realmente é o Cristo, e de toda forma, né, a impressão é essa, uma energia boa, transmite uma energia boa pelo menos, né, e enfim, aí você tira as suas conclusões, né, nosso papel aqui é trazer esse tipo de entretenimento para você, de informação, e assim segue o Papo de Barzinho, tá? Valeu, moçada, um ótimo domingo a todos, muito obrigado mais uma vez, e é claro, muita força sempre, valeu, forte abraço! Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.